Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos falando sobre esse tema. E agora? O que eu vou fazer? Tem muita gente, tem muitas pessoas que elas se encontram assim. Tem muita gente que ela chegou num ponto, ela chegou numa situação onde ela olha para o alto, ela olha para um lado, olha para o outro, e ela pergunta, e agora? O que eu vou fazer? E de repente você seja essa pessoa. De repente você já não sabe mais o que fazer. Antes da gente continuar com a palavra, com o assunto, e eu quero falar para você que daqui a pouco a gente vai fazer aqui uma oração com copo com água, tá? Eu tenho aqui um copo com água, tá aqui, ó. Eu preparei aqui um copo com água e eu gostaria de pedir para você preparar o seu aí também, tá bom? Porque daqui a pouquinho nós vamos apresentar esse copo com água ao Senhor Jesus pela fé, tá? Porque Ele disse que tudo é possível que crê, e nós vamos pedir que esse copo com água se torne em cura, em alívio, em tudo aquilo que você crê. Amém? Então tem muitas pessoas que elas estão assim, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber o que falar, sem saber qual o conselho que vai dar, porque já deram tantos conselhos, não é verdade? Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que sempre que você acessar esse canal, uma bênção estará sendo derramada sobre a tua vida, tá bom? E me ajude a ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo com no mínimo 7 pessoas, tá? Se você tiver fé de compartilhar com 12, maravilha, tá bom? Pastor Agno, não conheço tanta gente assim não. Compartilha aí pelo menos com 7 pessoas. E eu declaro que 7 vezes mais abençoado, abençoada você será, tá bom? Então tem gente que parece que ela caiu no meio de um oceano. Eu estava aqui agora meditando sobre esse tema e me veio esse exemplo. Tem gente que ela se sente como se ela estivesse no meio de um oceano. Imagina aí você, no meio de um oceano. E um oceano onde o vento sopra para lá, onde o vento sopra para cá, onde vem ondas de todos os lados, e aquela tempestade por cima, e ela está ali, no meio do oceano. E ela não vê nada, ela não vê barco nenhum, ela não vê aonde se segurar. Há pessoas que não veem, não conseguem ver uma saída. De repente você seja essa pessoa. De repente você não vê uma saída. De repente você já fez de tudo. E as suas forças se esgotaram em relação a isso aí. Todas as cartas que você tinha já foram colocadas na mesa. Tudo que você poderia fazer, você já fez. E agora? Eu posso contar um testemunho para você
Eu quero contar para você aqui agora o testemunho que eu estava ouvindo de um homem chamado Smith, um americano chamado Smith, senhor Smith. Inclusive ele era um empresário, né? Um empresário americano. Eu estava ouvindo esse testemunho. O senhor Smith tinha um filho, tem um filho na verdade, né? Um filho envolvido com drogas e com muita coisa errada, além da droga, né? E esse filho, vira e mexe, ele era preso. Vira e mexe, esse filho era preso. E o senhor Smith era um homem muito conhecido naquela cidade. E ali tinha uns policiais corruptos. Tinha ali uns policiais corruptos, né? Que em todo meio, né? Em todo meio tem as pessoas boas e tem as pessoas que são ruins, verdade? E aqueles policiais corruptos, eles tentavam tirar alguma coisa do Sr. Smith sempre que conseguiam prender o seu filho. E sempre o Sr. Smith tinha que pagar aqueles homens. Sempre tinha que pagar para liberar o filho. E foi assim durante muito tempo. E um dia o Sr. Smith estava tomando banho, estava no chuveiro, e uma voz veio até ele. Uma voz veio até o Sr. Smith e perguntou: Smith, até quando você não vai confiar em mim? E o Smith entendeu que aquela voz era a voz de Deus. E veio aquele temor, veio aquele temor no coração do Sr. Smith. E o Sr. Smith caiu ali prostrado de joelhos, todo cheio de temor. E ele começou a chorar. Ele começou a chorar e ele disse: meu Deus, o que estou fazendo? O que estou fazendo? Porque toda vez que o filho era preso, seu Smith pagava lá para livrar o filho. E o filho nunca mudava. O filho, a cada dia mais aprofundado nas coisas erradas. E esse homem não tinha paz. Sr. Smith não tinha paz. Quem vai ter paz numa situação dessas? É ou não é? E de repente você também seja essa pessoa. Você não tem tido paz. Porque o seu filho está nas drogas, porque você tem uma dívida aí muito grande, porque você está aí doente, enfermo há muito tempo, porque o casamento tá como se diz, né, um rebuliço, e essa é a sua vida. Essa tem sido a sua vida. E o seu Smith não sabia mais o que fazer. O seu Smith gastou muito dinheiro livrando o filho dele da cadeia. Mas nesse dia que Deus veio até seu Smith, através de uma voz, dizendo: Smith, até quando você não vai confiar em mim? E Smith fez um voto com Deus. E ele disse: Senhor, eu agi mal. Até hoje eu agi mal. Mas eu quero fazer um voto com o Senhor. Eu quero te entregar o meu filho nas tuas mãos. Eu quero te entregar de tal maneira o meu filho, que a partir de hoje, o meu filho não é mais meu. Ele é teu. Olha como que Smith falou com Deus dessa vez. E ele entregou o seu filho nas mãos de Deus. E o seu filho, na mesma vida, novamente foi preso. E os mesmos homens que iam lá
né, com aquela corrupção toda para cima do Smith. Bateram na porta dele e disse: Smith, seu filho está na cadeia. E a gente veio aqui resolver. E o Smith tinha que pagar lá em dólar, né? Tinha que pagar lá tantos dólares. E Smith já havia gastado milhares de dólares com seu filho. Sabe qual foi a resposta dele para esses homens? Ele disse: meus senhores, eu não tenho filho. E os homens ficaram surpresos. Como, Smith? Não tem um filho? O seu filho, Smith, está lá. E você sabe como que a gente faz para tirar ele de lá? E o seu Smith respondeu novamente: meus senhores, eu já disse para os senhores que eu não sei do que os senhores estão falando. Eu não tenho filho. Olha, olha que loucura, gente. Isso é uma loucura. Eles disseram: o senhor está louco? E eles foram embora. No outro dia eles voltaram. Bateram na porta do seu Smith. Ô Smith, ontem a gente percebeu que o senhor não estava muito bem, mas voltamos para resolver o assunto do seu filho, como a gente sempre resolve. E Smith disse: os senhores vão me desculpar. Eu não sei do que os senhores estão falando. Eu não tenho filho. E eles conversaram lá entre eles e disseram: esse homem deve estar louco. E Smith foi viver a sua vida. Foi trabalhar, foi para o escritório, foi resolver os negócios. E o tempo passou. O tempo passou. E quando deu mais ou menos 6 meses, um pouco mais de 6 meses, a secretária do Sr. Smith diz: Sr. Smith, tem alguém aqui na recepção que quer falar com o senhor. Tem alguém aqui, e ele não quis dizer o nome dele, e ele disse que o senhor o conhece, que ele te conhece. Um homem bem vestido, um homem jovem, bem vestido. E o Sr. Smith foi atender esse homem. Quando o Sr. Smith o recebeu, ele teve um choque. Quem era esse homem? Bem vestido, esse homem, né, cheio de luz no seu rosto. Era o seu filho. O seu filho que estava antes, né, que antes estava todo detonado na droga, todo detonado por causa do mundo errado no qual ele vivia, o mundo de crimes, por isso que ele foi preso várias vezes. Aquele rapaz se ajoelhou diante do pai, abraçou ali o pai, os dois se abraçaram naquela sala, e ele disse para o pai: pai, sou eu, seu filho, mas não aquele filho, não aquele filho de tempos atrás. Eu vim aqui, pai, falar para o senhor que Jesus Cristo se apresentou para mim. Jesus Cristo apareceu para mim. Eu tive um encontro com Deus. Lá na cadeia onde eu estava, eu tive um encontro com Deus. E Jesus Cristo apareceu para mim. E eu entreguei minha vida para Ele. Não uso mais drogas. Não quero mais essa vida pecaminosa para mim. Essa vida de crimes. Meu querido, minha querida, isso é muito verídico. Isso é muito verídico. E isso tem acontecido pelo mundo inteiro. Não somente na vida do Sr. Smith,
mas na vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas, que ousaram confiar em Deus. Aqui está o segredo. Essas pessoas, tal qual o Sr. Smith, elas têm ousado confiar em Deus. Smith confiou em Deus, entregou totalmente o seu filho nas mãos de Deus. E Deus libertou aquele rapaz. Enquanto o Sr. Smith pagava ali, né, vivia ali no suborno ali, pagando lá $1.000. Ele pagava na época $1.000. Cada vez que o filho era preso, Smith pagava $1.000 para aqueles policiais corruptos. Mas no dia que o Sr. Smith resolveu entregar tudo, entregar toda a sua vida, toda a sua preocupação, entregar o seu filho realmente nas mãos de Deus e confiar em Deus, Deus entrou na casa dele. Deus mudou a situação da família dele. Como diz aqui no Salmos 37, a palavra diz assim, Salmos 37, no versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Há momentos na vida onde não se tem mais o que fazer. Há momentos na vida onde não se tem mais o que fazer. Então são nesses momentos que a gente deve entregar tudo que nos preocupa, tudo que nos traz ansiedade, tudo que nos traz tristeza, tudo que está martelando na nossa cabeça, nas mãos poderosas do Senhor. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o segredo de Deus para você hoje. Nós já vamos orar, mas guarda isso. Se você está vivendo um momento, uma situação, onde você não sabe mais o que fazer, então entrega tudo nas mãos de Deus. E não fique mais desesperado. Não fique mais ansioso, ansiosa. E creia somente. Lembra de Jairo, da filha de Jairo que estava morta? Jesus disse para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. E é o que Jesus está dizendo para você hoje. Não temas, não se entregue, não se renda à tristeza, à depressão, à derrota. Confia em Deus. Confia, não desista, confia em Deus. Se não der para fazer mais nada, não faça mais nada. E se der para fazer alguma coisa, mas essa coisa que você vai fazer não vai resolver nada, só confia. Faz a tua oração. Faz a tua súplica e entrega tudo nas mãos de Deus. Deus virá com uma provisão. Deus virá com um socorro até você. Acredite. 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 Amém? Essa é a mensagem de Deus que eu trouxe hoje para você. Agora nós vamos ao momento de oração. Antes da oração, põe nos comentários aí. Confiarei em Deus. Coloca aí nos comentários. Confiarei
em Deus. E abra a tua boca e declare isso também. A partir de hoje eu confiarei em Deus. Você vai ver os livramentos, as bênçãos, você vai ver as provisões que o Senhor trará até você. Amém? Você tem aí um copo com água? Você tem um copo? Arranja um copo com água. Consegue? Pega um copo com água. O meu está aqui, ó. O meu copo com água está aqui. Nós vamos apresentar essa água. E assim que essa água for consagrada a Deus, você toma um pouquinho dela aí, tá bom? Então aí onde você está, levante esse copo com água para Jesus. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos. Levante esse copo com água para o Senhor Jesus. E ore comigo. Ore comigo dizendo assim: ó Senhor Jesus, eu consagro a Ti agora, juntamente com o Teu servo, pastor Águido, esse copo com água. Que o Senhor venha derramar nessa água um pouco do Teu poder. E quando nós bebemos dessa água, que ela seja cura, que ela seja libertação, que essa água seja ungida, consagrada, abençoada, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Agora você que crê, beba agora um pouco dessa água. Que maravilha! Deixa aí o seu copo ao lado e faz assim com as suas mãos. Deixa eu fazer uma ministração sobre você agora. Faz assim com as suas mãos. Agora não diga nada, por favor. Meu Pai, há pessoas que realmente não sabem mais o que fazer. Há pessoas que elas olham para um lado, para o outro, e parece, meu Deus, parece que ela está no meio de um oceano. Parece, meu Pai, que ela está no meio de um oceano. E ela não sabe mais o que fazer. E ela não sabe mais qual conselho dar. Ela não sabe mais o que fazer, para onde ir. Porque ela já fez de tudo. Ela já lutou de todas as formas. E a situação está do mesmo jeito, ou até pior. Mas que o Senhor venha agora, meu Deus, com o livramento, com a cura, com o milagre. Que o Senhor venha agora com a salvação sobre a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus. E que o Senhor atire, que o Senhor atire desse fundo de poço agora. Que o Senhor estenda a sua mão poderosa agora e a levante, meu Pai, agora, desse oceano de problemas no qual ela se encontra. Oh, meu Pai, venha sarar a alma dela, venha sarar o coração dela. Enche essa alma agora de paz, enche essa alma agora de vida, em nome de Jesus. E onde houver uma dor, uma enfermidade, uma doença, onde houver uma opressão maligna, eu ordeno que esse mal saia agora. Eu ordeno que esse mal desapareça agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curada agora. Seja curado. Seja livre agora. Você acredita? Você está livre. Respira bem fundo aí agora. E diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Diga graças a Deus. Olha, você está livre. Você pode se levantar dessa cama agora e fazer as suas coisas. Você pode agora sair desse quarto de depressão. Você agora pode se levantar dessa cadeira que você está aí
sem poder andar, levante agora em nome de Jesus e ande. Você está curado desse caroço, desse tumor, você está curado dessa inflamação, dessa infecção, você está livre agora. Se tinha alguma coisa espiritual pesando sobre você, amarrando os seus caminhos, eu quebro esse mal agora. Eu desmancho esse mal agora. Você está livre. Você está livre. Agora, confie em Deus. Confia. Não fica mais desesperado, não fica mais angustiado, não fica mais batendo a cabeça na parede. Você está livre, abençoado. Só confia. Confia que Deus já enviou um dinheiro. Confia que Deus já enviou alguém que vai, através dessa pessoa, te dar uma oportunidade. Confia que Deus já abriu uma porta onde nem existia. Confia que o telefone vai tocar. Confia que o médico vai dizer para você: é um milagre essa sua recuperação. É um milagre essa cirurgia ter dado certo. É um milagre, sim, essa doença que você tinha, esse mal que você tinha, não está mais aqui, não constar mais aqui. Creia, confia. Confia em Deus. Entrega tudo nas mãos de Jesus. E como diz a palavra de Deus, e o mais Ele fará. Diga amém, diga amém, amém, amém. Põe nos comentários aí, vários amém. Põe nos comentários aí, amém, 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 amém. Põe aí, amém, amém, amém e amém. Em nome de Jesus. Minha querida, meu querido, estamos finalizando por aqui. Todos os dias de segunda a sexta, 7 da noite, a gente está aqui, tá com vocês. Todos os dias, de segunda a sexta, 7 da noite. Esse vídeo foi uma bênção para você? Compartilhe com mais 7 pessoas. Compartilhe com 7 pessoas e elas também serão abençoadas. Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe e dê o seu like aí para o YouTube divulgar mais esse vídeo para mais pessoas. Tá bom? Você está abençoado. Que a paz e que a presença do Espírito Santo esteja contigo. Amém. Até a próxima.